Eleições 2024 e nós vamos abordar a sua comunicação política. Você, pré-candidato político, irá, junto comigo, desenvolver a sua comunicação. Muito conteúdo, inclusive a partir de hoje, que é um grande dia, nós vamos dar esse pontapé com uma série de conteúdos. É importante também para você que não me conhece, para que eu me apresente, né? Eu sou o Ícaro e você vai me ver muitas vezes aqui e vai ouvir a minha voz também a todo o momento. Serei o seu aliado nessa grande jornada. No momento, pré-candidato, mas também quando iniciar a sua campanha, a gente vai juntos aqui desenvolver a sua comunicação. Eu vou te transformar em um verdadeiro mestre da comunicação política, um verdadeiro mestre da persuasão. Você vai conquistar mentes e corações dos seus eleitores. Não basta, é muito importante ter o voto, mas é importante também conquistar o voto, conquistar a mente e conquistar o coração do seu eleitor. Bem, então vamos lá. O tema da nossa live de hoje: como expor as suas ideias com clareza, como tornar a sua comunicação compreensível. Ao momento que você fala, as pessoas estão te ouvindo, estão entendendo aquilo que você está comunicando. Eleições 2024, comunicação e persuasão política. A nossa série, a nossa linha editorial inicia com esse tema, com uma comunicação clara. Nós temos muitos pontos aqui importantes para abordar e eu escolhi esse tema para nós darmos início. Para que a sua comunicação seja clara e seja compreensível, para que ela seja pausada, para que você cuide a sua respiração e para que você faça treinamentos dentro da sua casa, lá no seu cantinho, no seu quarto, você vai poder aprimorar o poder da sua comunicação. Eu falei que logo no início da live nós já íamos entregar o conteúdo, então a gente não vai ficar aqui esperando mais pessoas entrarem, enrolando. Nós já vamos para o conteúdo. É para você ficar ligado que quando eu disser que tal dia eu estarei ao vivo entregando conteúdo, a gente já vai abrir a live e já vamos partir para o conteúdo. Falar todos nós falamos. E nós falamos muito, né? Inclusive, até o tímido, ele fala bastante. Talvez você só não tenha percebido. Eu já ouvi muito. Não, o fulano ele é tímido, ele não gosta de falar muito, fica mais no canto dele. Agora, imagina essa pessoa tímida em um cenário que ela se sinta bem, ela se sinta confiante, ela se sinta à vontade, com pessoas que ela gosta de conversar, sobre assuntos que ela gosta de conversar. Aí a timidez vai pro ralo. Essa pessoa começa a falar bastante. Então todos nós falamos. Falar é natural, é espontâneo. Nós falamos a todo momento. Mas será que a nossa comunicação ela está clara? Será que o que nós estamos falando as pessoas conseguem entender com tranquilidade? Conseguem dar continuação naquele assunto que você abordou? Entre aspas, se nós, pessoas normais, eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo bastante. Eu já venho da comunicação, a minha formação é em jornalismo, eu atuei no meio rádio. Então, eu, pessoalmente, gosto muito da comunicação. Gosto de falar, gosto de ouvir, gosto de estudar, gosto de ler, de assistir, tudo sobre comunicação. É uma prática para mim, eu gosto de fazer isso. Mas as pessoas em si, entre aspas, pessoas normais, já falam bastante. Agora você político, você fala ainda mais, né? Isso não sou eu quem estou dizendo. O povo diz isso, né? Eu já ouvi muito. Por exemplo, um evento
na sua cidade, um evento importante é aniversário do município, por exemplo, e tem uma janta, é uma sexta-feira à noite. As pessoas estão separadas por mesas, cada mesa tem o seu número, tá chegando o horário da janta, começa a bater a fome, mas ainda falta o prefeito da cidade falar. Certamente vai ter aquele comentário: "Ih, agora vai começar a novela. Ei, esse aí fala pelos cotovelos. Esse aí é o famoso rádio sem botão de desligar." Acontece, é uma fama. As pessoas espalharam isso. Ah, os políticos falam muito. Esse aí fala como se fosse um vereador. Mas será que isso é um elogio ou é uma crítica? Fulano fala muito. Aí depende. Se a sua comunicação está alinhada com o seu propósito, isso é bom. Você está falando e está gerando resultados. Agora, se você está falando muito e não está dizendo nada, isso é ruim. Certamente você conhece alguém que fala muito, fala e não diz nada. Ou seja, a comunicação daquela pessoa não está alinhada com o seu propósito. E nós vamos entrar a fundo nessa live e pegar os principais erros que os políticos cometem e vamos corrigir esses erros. Um ponto interessante. A comunicação que ela vai ser desenvolvida, uma comunicação persuasiva, uma comunicação com gatilhos mentais, primeiramente, ela precisa ser uma comunicação clara. Você está com as suas ideias organizadas, você preparou aquele conteúdo, você está falando, e aí você vai conseguir usar a persuasão, usar algum gatilho mental, você vai conseguir conquistar o seu eleitor, você vai conquistar a mente, você vai conquistar o coração do seu eleitor através da emoção, da energia que a sua comunicação está transmitindo. Agora, para a sua comunicação transmitir essa energia, ela precisa ser clara. Você precisa estar falando e as pessoas tranquilamente estão te ouvindo. Um ponto muito importante também é o tom da sua conversa. Será que eu falo mais alto ou será que eu falo um pouco mais baixo? Qual é o tom ideal da minha fala? Você mesmo vai descobrir isso. Inclusive, eu te digo que não existe apenas um tom definido para a sua comunicação. O tom, ele é momento. Você precisa perceber o momento. O momento político, ele é um momento de tensão? Ele é um momento em que as pessoas estão tensas, estão esperando o seu discurso? Então ele é um discurso mais sério. Sem risada. A expressão corporal, ela importa muito. A gente vai entrar dentro disso nessa live também. Então o tom, ele está muito alinhado ao momento que você vai comunicar. O momento, ele é de distração, ele é de alegria, então você vai sentir aquilo. Você vai entrar dentro da vibração, da energia da sua comunicação. Ícaro, agora eu te faço uma pergunta. Como que eu vou descobrir, como que eu sei se a minha comunicação ela é compreensível, se ela é clara? Como eu sei se ela não é compreensível, se ela não é clara? Comece percebendo, vamos começar por uma autoavaliação. Quando você fala, quando você se comunica, as pessoas pedem muito para você repetir o que você acabou de dizer? Oi? Como? O que você disse? Repete, por favor. Eu não entendi. Fala de novo. Você escuta muito isso? Então cuidado. Você pode estar atropelando um pouco a sua comunicação. Se você acabou de falar e a pessoa do seu lado não entendeu o que você falou, tem algum problema com a sua comunicação. Precisamos corrigir isso. Qual é o problema? Bom, vamos começar por uma análise aqui. Eu vou trazer, e são vários pontos, né? Eu poderia trazer aqui os 10 principais erros que os políticos cometem.
Eu peguei 3 pontos aqui que são os principais, tá? Inclusive, quando eu preparo o conteúdo, você político pode fazer isso também. Para mim, bom, isso me ajuda muito, né? Porque hoje nós estamos muito acostumados com a tecnologia. Então tem algum conteúdo importante, vai lá e anota no celular. Ou anota no computador, bloco de notas, no Word, bloco de notas do celular. Se é um conteúdo muito importante, você precisa estudar a fundo aquilo. E eu, pessoalmente, gosto de pegar caneta, o papel, escrever tudo. Depois que eu escrevi todo aquele conteúdo, eu vou ler aquele conteúdo e vou treinar sozinho. Lá em um canto, trancado no quarto, treinando aquele conteúdo. Aí aquilo fica muito claro para mim. Porque apenas anotar, digitar no teclado, não sei se é tão fácil assim de decorar. Vai de cada pessoa, mas faz esse teste. Você tem um conteúdo profundo aí para estudar? Começa a anotar esse conteúdo, você lê todo esse conteúdo, porque aí você tá pegando, você tá colocando a sua mão ali na caneta, no papel, você tá escrevendo, tá também usando a sua mente naquele momento para pensar realmente o que você tá escrevendo. Porque o teclado, celular, computador, acontece tudo de forma tão automática que é difícil gravar às vezes. Então começa a anotar, isso vai te ajudar muito, tá? Eu elenquei aqui 3 pontos. Vamos pro primeiro. Eu vejo alguns políticos cometendo. São 3. O primeiro ele vai ser bem diferente do segundo, tá? O primeiro dele é aquela voz cansada. Uma voz para dentro, uma voz mais baixa. Parece que o político ele não quer pôr a sua voz para fora. Porque eu sei, tem uma voz boa aí dentro. Tem uma voz que nós podemos treinar ela. Mas você fala de uma forma mais calminha, mais baixo, aquela voz cansada. E as pessoas têm dificuldade para entender o que você está falando. É uma voz que está morrendo aos poucos. Então vamos pôr essa voz para fora. Inclusive, para colocar essa voz para fora, para ter uma voz ativa, uma voz viva, uma voz presente, nós temos aqui, dentro dessa live, na finalização dela, vários exercícios sobre aquecimento vocal, aquecendo a sua comunicação. Nós vamos treinar isso juntos também. E eram diversos aquecimentos, mas eu trouxe aqui os principais, tá? Voltando para o nosso ponto, primeiro erro crucial: falar muito baixo e ter a voz cansada. O segundo ponto, e eu deixei tudo anotado aqui, tá? Se o primeiro é falar muito baixo, falar devagar, o segundo erro que eu vejo muitos políticos cometerem é atropelar as palavras. Eu sei que às vezes você tem pouco tempo para falar. Vai dar uma entrevista em uma rádio, vai fazer um vídeo em sua página lá no Facebook, no Instagram, enfim. Importante usar as redes sociais, hein? Você político precisa usar, nós vamos falar sobre isso também, tá? Mas aí você fala muito rápido. Você tem muito conteúdo, não organizou aqueles conteúdos e simplesmente disse, não, na hora lá eu resolvo, na hora eu dou um jeito, eu sou político, acostumado a falar. Mas aí é tanto conteúdo, é tanta informação que você tem para passar que você começa a atropelar as palavras, não tem uma organização lógica de todo aquele conteúdo. Então comece a separar por tópicos, tá? Eu tô agora aqui abordando os erros, mas nós já vamos entrar nos pontos de melhoria que você precisa fazer para melhorar isso. Então, primeiro ponto, uma voz cansada, uma voz sofrida, uma voz para dentro. Segundo ponto, fala muito rápido, a ponto de atropelar as palavras. Terceiro e último ponto, aí que tá. Falta de organização do seu conteúdo. Se hoje, terça-feira, você sabe que amanhã, quarta-feira, você vai ter uma conversa importante com uma determinada pessoa, comece a organizar esse conteúdo. Bom, o que eu vou perguntar para ela? E aí você sabe que aquela pessoa vai ter uns 10 minutos para conversar contigo. O tempo de todo mundo hoje é corrido. Então ninguém tem muito tempo para ficar te ouvindo.
Eu tenho 3 perguntas fundamentais para fazer para aquela determinada pessoa. Deixa anotadas essas 3 perguntas. E já comece a conversa, obviamente. Você vai cumprimentar ela, vai sentir a energia, a vibração do momento, da comunicação, sempre com simpatia, entusiasmo. E aí, aborde aquelas 3 perguntas importantes. A pessoa respondeu, deu. Aí você já resolveu o seu problema, resolveu as suas dúvidas. O restante da conversa que você vai ter com aquela pessoa só vai te agregar, porque o principal já foi resolvido. Mas foi resolvido por quê? Porque você organizou aquele conteúdo. Você montou ele, você preparou, você deixou tudo anotado e você chegou lá treinado para aquela conversa. Você chegou sabendo o que precisava ser dito, o que precisava perguntar. E outro ponto. Se aquela conversa é importante para você, provavelmente aquela pessoa também tem algumas perguntas para ti. 1, 2, 3 perguntas. Quais perguntas ela pode te fazer? Começa a pensar isso. Não, fulano pode me perguntar sobre um determinado projeto. Vou dar uma estudada aqui no projeto, vou dar uma desenvolvida nele, vou chegar preparado. É uma conversa de 10 minutos. Você não precisa chegar com folhas anotadas. Mas aqui, ó, tá tudo na mente. Você se preparou para elas, tá? 3 principais erros. Uma voz amortecida, cansada, que está morrendo aos poucos, aquela voz que não sai para fora. Segundo ponto, fala muito rápido, atropela as palavras. E o terceiro, falta de organização clara e lógica do seu conteúdo. Agora, nós vamos para o ponto onde você vai melhorar tudo isso. Primeiro ponto que eu elenquei aqui. Ponto que vai começar a desenvolver e deixar a sua comunicação clara. Esse primeiro ponto é a respiração. A respiração, ela vai demonstrar se você está nervoso. Meu Deus, você não para de respirar ali, é uma respiração em cima da outra. Obviamente, as pessoas já vão perceber que você está nervoso. Respirar é normal. Todos nós precisamos respirar a todo momento. Agora, você vai abrir uma live, vai ter uma conversa importante. Puxe essa respiração com o nariz, ou seja, inspire. E solte lentamente pela boca. Faça isso 5 vezes, 6, 7 vezes. Não existe um número mágico, né? As pessoas costumam falar, você precisa fazer isso 7 vezes para ficar calmo. Vai de pessoa para pessoa. Não tem esse número mágico. 5, 6 vezes ali. Se você conseguir segurar um pouco essa respiração, isso vai te ajudar muito. Puxou pelo nariz. Prende um pouquinho e solta ela pela boca. Isso já vai te relaxar, vai te deixar mais tranquilo, mais calmo. E aí você já não vai cometer aquele segundo erro que eu falei acima, que é atropelar as palavras, falar muito rápido, tá? Respiração, o primeiro ponto. Vamos lá para o segundo ponto. Seja você. Fale de forma simples. Use a sua comunicação e não a comunicação dos outros. Use as suas palavras e não as palavras dos outros. Seja você, seja natural. Fale com a sua própria voz. Não precisa forçar. Tá? O tempo de forçar a voz já foi. Quando eu entrei no rádio, ainda tinha um pouco disso. Né? Porque até no rádio eu aprendi muito também com locutores mais experientes. O rádio AM, aquele rádio mais antigo, ele já está migrando para o FM, né? Que hoje em dia chamam da rádio news, né? Aquela rádio de informação. Então, a comunicação, o grande veículo, rádio, TV, eles vão adaptando a nossa comunicação aqui no dia a dia também. Você deve lembrar de algum locutor, algum comunicador que tinha aquela voz mais potente, né? Olá, bom dia! Hoje, 11 de junho, 8 horas com 10 minutos. Aquela comunicação com aquela voz mais potente, ela já começou a mudar também. Hoje,
no rádio news ou na comunicação, no jornal, nos grandes veículos, a voz, ela é mais natural. A voz, ela é própria da pessoa. Então você não precisa forçar isso. Use a sua própria voz. Mas vai ser muito interessante que nós vamos falar aqui no final da live, porque para você usar a sua voz, você consegue deixar ela mais bonita. Você consegue deixar a sua voz mais elegante, com aquecimentos vocais. Aquecendo não só a sua voz, mas fazendo um aquecimento também do seu corpo, da sua postura, da sua gesticulação, da sua articulação da sua fala, tá? Então, pontos para você melhorar. Respiração é a primeira delas. Falar de forma simples e ser você, usando a sua voz, é o segundo ponto. Terceiro ponto que temos aqui. Esse eu considero muito importante. Os outros também são fundamentais. Mas esse, você político, ele está aqui, ó, na palma da sua mão, para você usar. Todo santo dia da sua vida, você pode usar isso. É o estudo, é o treino, é a adaptação, é a transformação da sua comunicação. Comece a treinar ela em casa, no momento que você tem. Existem várias formas de treinar a sua comunicação. E quando a gente fala aqui sobre treinar a comunicação, parece coisa de louco, porque muitas vezes você vai estar falando sozinho. Beleza, você até pode parecer um louco, mas seja um louco com resultado, que aí você vai virar gênio. Não seja só um louco. Treine, estude, fale sozinho, monte alguns discursos, monte roteiros. E nós vamos montar aqui roteiros, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Isso é muito simples de fazer. O que você pode começar a fazer na sua casa? A leitura de um livro. Você está lendo. Ah, Ícaro, eu não gosto de ler. Tá, beleza. Eu te indico a ler. Isso é muito bom. Vai aprimorar o seu vocabulário, vai conhecer mais palavras, vai ter mais conhecimento. Eu não sou muito de ler. Pode assistir também vídeos sobre comunicação. Isso vai te ajudar. Mas depois desse conteúdo, eu te sugiro a praticar. Praticar vai te ajudar. Sozinho lá no seu quarto. Amanhã eu tenho uma conversa importante. Estávamos falando há pouco sobre isso aqui na live. Treine aquela conversa. Imagine como que aquela conversa pode se desenvolver. Fulano vai me fazer tal pergunta, eu já vou treinar isso, eu já vou começar a falar, já vou articular as palavras, as principais palavras que eu posso usar. Comece a treinar em sua casa. Hoje você tem um celular. Põe para gravar o celular na sua frente. Encontre um ângulo bom. Põe uma pilha de livros aí embaixo. Aí você põe o celular em cima e aperta para gravar. Câmera virada para você. Imagine que você está em uma live. Pegue um caderno antes de começar essa live. Escreva um conteúdo que você acha importante. Logo, você vai iniciar a sua campanha eleitoral. Comece a treinar isso. É muito importante que você faça o uso das suas redes sociais. Mas faça o bom uso, entregando um bom conteúdo, um conteúdo de valor, tendo uma comunicação compreensível. Então você pode treinar isso. Você tem o seu celular, tem o seu quarto, tem o seu canto. Comece a praticar a sua comunicação no seu tempo livre. E eu vou além, eu digo mais ainda. A sua comunicação, ela não é treinada somente no tempo livre. Ela é treinada também na hora do vamos ver. Ao vivo. É agora. Quem sabe, faz ao vivo. É ali que você treina também. Você se preparou? Vamos ver como que você vai se sair. Não me saí muito bem. Errar é humano. Todo mundo erra. Agora você precisa fazer. Eu digo que o maior erro é de quem não faz. O maior erro é de quem tem medo, não consegue e tá travado. Ah, mas vamos respeitar o fulano porque realmente ele não consegue. Tá tudo bem.
Tá tudo bem. Agora, se você quer fazer história dentro da política, dentro da sua comunicação, você pode mudar isso. Você pode ir além. Você pode fazer muito mais. Então, estude e faça esse treinamento em sua casa, no seu quarto, no seu tempo livre. Isso vai te ajudar com toda certeza, tá? Temos mais um ponto aqui fundamental, mais um ponto interessante. Só vou tomar uma aguinha aqui, né? Aquecimento, já vamos entrar, né? Eu estudei muito esse conteúdo aqui antes de entrar ao vivo. A minha voz já está aquecida, mas é óbvio, vai chegar um determinado momento que a sua voz vai dar uma cansada. Então você vai sentir isso também. Bom, minha voz tá cansando. Aí você começa a baixar um pouco o tom. Isso faz parte também, as pessoas vão te respeitar. Não é a todo momento que você vai estar com aquela energia, com aquela vibração elevada. Uma baixada no tom, você sobe de novo, chama a atenção das pessoas novamente, tá? Último ponto aqui, você pode mudar na sua comunicação, e aí nós já vamos entrar nos exercícios. Aí nós vamos entrar para a prática, ao vivo. O último ponto aqui é pausas. Se você tem uma respiração controlada, você já cuidou aqui para ser você, para falar de forma simples, você já treinou, você já estudou. Dentro da sua comunicação, comece a pôr essas pausas. Você não precisa atropelar a sua comunicação. O assunto, ele é muito delicado, o assunto que você vai falar. As pausas vão te ajudar. O estado aqui, eu sou do Rio Grande do Sul. O estado passou por um desastre. Os políticos precisaram falar, entrar ao vivo, foram entrevistados. Um momento muito complicado para o estado. Momentos de crise. A política tem isso. E são vários momentos de crise. E é nesse momento que você não pode se esconder. É nesse momento que você não pode ter medo de falar. Use a sua comunicação ao seu favor. Aconteceu um desastre, você vai ser entrevistado, se prepare para aquilo. Você vai entrar ao vivo sabendo respirar com calma, usando as pausas, começando novamente a frase. Você precisa estar preparado. O mundo evoluiu. A tecnologia chegou, as pessoas estão estudando, as pessoas estão evoluindo. O âmbito político, ele está se desenvolvendo cada vez mais. E você, político, você precisa se desenvolver também. Ficar parado no tempo já não resolve mais. Experiência é importante? É claro que é. Experiência é muito importante, mas o conhecimento está começando a tomar conta. Políticos jovens estão surgindo com uma comunicação para frente, uma comunicação para cima, uma comunicação viva. Esses jovens estão conectados já com o público. Então você não pode ficar parado. A internet, ela chegou para todo mundo. A tecnologia chegou para todos, não é só para os jovens. Você, jovem, faça o uso das redes sociais. Você que é mais experiente, faça o uso das redes sociais. Faça o uso de uma boa comunicação, uma comunicação persuasiva. Desenvolva ela. Consuma conteúdos que vão te desenvolver. O mundo está andando nessa direção e que bom que está andando nessa direção. Que bom que as pessoas estão se desenvolvendo. Que bom que nós não estamos parados no tempo. O Brasil está sim se desenvolvendo. O conhecimento chegou para todos nós e você pode fazer o uso dele. Tá? Então, cuide a sua respiração. Seja natural, seja você. Treine, estude e use pausas sempre no fim das frases. Vamos pegar um improviso aqui. Isso aqui até não estudei. É muito importante também, de tanto
que você vai estudar, você vai ficar bom em improvisos. Porque vai ter momento de improviso. Vai ter momento que você vai precisar entrar ao vivo. Você, vereador, vice-prefeito, prefeito, você vai precisar falar. E bastante. Em alguns momentos você não vai estar tão preparado para aquilo. Mas a sua comunicação está tão treinada que aquele assunto não vai te pegar de surpresa. Tá? É onde usar essas pausas? Sempre no fim das frases. E querendo ou não, você percebe que na minha comunicação eu uso vírgulas. Você não consegue ver, obviamente, minha comunicação aqui é verbal, mas eu uso essas vírgulas para ter uma comunicação clara, compreensível. O que eu falo, você está entendendo. Uma vírgula com um ponto final, começo a frase novamente, organizo as ideias. E eu sei, na live de hoje, o conteúdo aqui ele é muito interessante, ele é muito importante. Nós não temos todo o tempo do mundo, tá? Mas a jornada aqui, ela vai ser extensa, vai ser longa. Inclusive, para você ficar mais tranquilo, nós vamos iniciar um período aqui com lives de segunda a sexta. E aí, você vai se transformar em verdadeiro mestre da comunicação. Você vai conquistar não só a mente do seu eleitor, você vai conquistar o coração do seu eleitor. Na hora do voto, ele não vai pensar em outro, ele não tem como pensar em outro. Por quê? Porque você conquistou ele com o poder da sua comunicação, com os seus projetos, as suas ideias, sendo você e não imitando alguém, não tentando parecer com alguém, sendo natural, sendo a pessoa que você é. E quando você conquista mente e coração, racional e o emocional, aí não tem mais volta. Porque se bem no fundo o voto, ele acaba sendo emocional. O voto, ele é emotivo. Para a pessoa votar em você e não abrir mão do voto, eu vou votar no fulano, ele está conectado com você de forma emocional, de certa forma afetiva. Não, eu vou votar no fulano porque eu confio nele, porque eu acredito nele. Talvez aquela pessoa não saiba de nenhum dos seus projetos, mas ela não abre mão do voto, porque ela está conectada de forma emocional. Você já conectou no racional, já conectou na mente aqui, conquistou, e aí quando vai pro emocional, aí não tem mais volta. Aí ela vai votar em você e não abre mão. Agora, se fulano falou que vai votar em você, mas ainda não houve aquela conexão emocional, é muito fácil de ele mudar o voto. Na hora do vamos ver, se um outro político chegar com uma outra ideia e passar uma conexão emocional, já eras, você perdeu o voto. Ele vai votar na outra pessoa, vai votar no outro político, porque você deixou de conquistar o coração dele, você deixou de conquistar a mente dele. E eu vou te ensinar isso. Eu vou te transformar num verdadeiro mestre da comunicação persuasiva. E olha que nós nem entramos ainda nos gatilhos mentais, e são muitos, dentro da persuasão. Agora é o seguinte, nós vamos para a parte prática. Vamos trazer a prática aqui, ó. Vamos tirar a folha aqui e vamos entrar na prática. Sem folha, sem nada, tá? Vamos entrar ao vivaço aqui na prática. Exercícios de aquecimento vocal. São vários, tá? São vários exercícios. Só quero ver aqui se tá tudo ok, se tá ao vivo, se tá rodando. Tudo certo, né? Beleza, som tá legal. Vamos continuar então. Exercícios de aquecimento vocal. O que eu mais gosto de usar. São vários, tá? Você poderia, na verdade, hoje, livros, a internet, artigos científicos, eles trazem muitos termos em inglês. E eu não quero complicar aqui. Eu quero facilitar. Quero te entregar o que vai ser mais fácil para você conseguir compreender, tá?
no rádio, tá? Essa aqui vem do rádio, aprendi com um grande colega do rádio. É um treinamento antes de entrar ao vivo, tá? Você vai entrar ao vivo, vai ficar ali talvez 5, 10 minutos falando e a sua voz ainda está gelada, sua voz está fria. Você vai usar o R, tá? E o exercício vocal é o seguinte, é feio para quem está ouvindo, mas é óbvio, você vai fazer sozinho esse aquecimento vocal. Eu vou passar aqui essa vergonha porque eu tô aqui para te entregar um conteúdo de valor, um conteúdo de verdade, eu não me importo com isso, tá? Mas o aquecimento ele não soa tão bem. Agora, o resultado que ele gera é um resultado muito bom, tá? Aquecendo com o B e com o R ou só com R, como você preferir, tá? Vou tomar mais um gole de água aqui. Vamos imaginar que a sua voz está fria. É de manhã. Você precisa falar de manhã ali, 8, 8 e meia da manhã. Acordou faz pouco tempo, tomou um café ali, tá com um pouco de preguiça ainda, tá com um pouco de sono, tá tentando acordar e a sua voz não está aquecida. Comece a usar o R como se fosse o som de um motor, subindo o tom e baixando. Eu fazia isso na rádio e as pessoas me olhavam e pensavam que esse cara aí enlouqueceu, esse cara tá louco. Mas eu aprendi com quem tinha muita experiência. Isso me ajudava muito. Você pode usar o B também e depois o R. Por exemplo, isso vai treinar, vai aquecer as suas cordas vocais, usando simplesmente o R. Isso vai te ajudar muito. Outro ponto que pode te ajudar muito é o M. Apenas o M, mas aí várias vezes. Por exemplo, e aí você lembra de mim. Você pode até parecer um louco, mas seja um louco com resultado que você vai virar gênio, tá? O R e o M. Pode usar à vontade, que eles vão te ajudar a aquecer as suas cordas vocais, tá? Outro ponto interessante aqui é o alongamento, tá? Você pode perceber que eu sou uma pessoa que naturalmente estou a todo momento gesticulando. Mãos, ombros, pescoço. Antes de você entrar ao vivo, vai falar para determinado número de pessoas. Dá uma alongada nos ombros, movimentos circulares, pescoço para frente, para trás, para os lados, pode girar ele aqui de forma tranquila. Isso vai te causar uma sensação de alívio, de relaxamento. Você já vai entrar ali ao vivo mais relaxado, mais tranquilo, o que vai tornar a sua comunicação mais clara, mais compreensível. Outro ponto aqui. Você pode exagerar em algumas palavras ou frases antes de entrar ao vivo ou antes de ter aquela conversa. Por exemplo, exagerar, onde que eu estou querendo chegar aqui? É na articulação da sua boca para fazer com que a sua voz saia, com que a sua voz seja uma voz viva, presente. Por exemplo, política, eleições 2024. Eleições, política, político, eleições 2024. Exagere na articulação da sua boca. Exagere nas pausas dessas palavras, tá? Outro ponto que eu acho muito interessante, e são algumas letras aqui que eu separei, que elas são letras mais explosivas, que elas possuem mais um tom e um som
mais presente, mais alto. Por exemplo, primeira letra aqui é a P. Política, persuasão, postura, palavra. Ela tem uma explosão, o P, ele explode, tá? Então, treinar palavras que começam com uma letra mais explosiva. Qual seria a outra letra explosiva? B. Brasil, bola. Também ela é explosiva. B. Ele é explosivo. Comece a treinar palavras com a letra P, com a letra B, outra palavra explosiva. E se você não treinar essas palavras, elas vão sair da sua boca também naturalmente. Só que elas não vão ter aquele ganho a mais, aquela entonação a mais. A outra é a letra T. Trabalho. Trabalho. Ela também tem uma certa explosão. Ou quando ela está no meio de uma palavra. Entrega. Você vê que o T, ele acaba tomando conta da palavra. É onde você vai ter uma entonação a mais, tá? Outra palavra. Vamos pegar aqui outra letra, né? O D. Eu considero o D até uma das mais explosivas. Determinação. Dicção. O D, ele te entrega muito. Então, P, T, D. O G e o B, tá? O G até não tinha falado aqui. Ganho. Ele também vai ter uma certa explosão, tá? Além dessas letras aqui, com toda certeza, as vogais você vai usar em todo momento. A, E, I, O, U. Pode repetir elas várias vezes e elas vão te ajudar no aquecimento vocal. Outro ponto aqui que eu acho muito interessante. Isso aqui é para você finalizar e até estudar em casa, tá? É a leitura em voz alta. Se você está lendo ou se você montou um discurso, pratique isso em voz alta. Tudo bem, você vai parecer um louco. Muitas vezes eu também pareço. Mas que sejamos loucos com o resultado, para que no fim nos chamem de gênios. Estudar, treinar, nunca é demais. E que bom que você está fazendo isso. Está treinando, está estudando. Quando você for conversar com um amigo, aquele amigo está carregado de conteúdo, está carregado de conhecimento. A política, ela envolve isso. E você precisa se desenvolver. Comunicação de elite. Ela chegou para transformar o simples em extraordinário. Fique aqui comigo, porque você vai ser o verdadeiro mestre da comunicação política, da persuasão política. Valeu e até a próxima!